As Três Idades da Vida Interior, tomo Dort. Páginas 111 até 114. Ainda que as coisas não cheguem a esse extremo, muitas vezes acontece de julgarmos temerariamente o interior de uma alma, apenas para demonstrar perspicácia e expô-la ao conhecimento dos outros. Não nos esqueçamos de que somente Deus vê as consciências de maneira plena. Tampouco devemos nos esquecer da insistência com que nosso Senhor repetiu esta advertência. Não julgueis. Mateus 7:1. Pois, logo após emitir esse julgamento precipitado, podemos cair em um pecado ainda mais grave do que aquele que censuramos em nosso irmão. Enxergamos o cisco no olho do próximo, mas não vemos a trave que está em nosso próprio olhar. Mateus 7:3-5. Mas e quando o pecado do outro é evidente? Acaso Deus nos ordena fechar os olhos para não vê-lo? Certamente não. No entanto, ele nos proíbe de murmurar com orgulho. Pelo contrário, em nome da caridade, às vezes somos chamados à correção fraterna, que deve ser feita com palavras sábias, humildade, suavidade e discrição. Assim nos ensina o Evangelho segundo São Mateus, Mateus 18:5-17. E São Tomás de Aquino aprofunda essa explicação. Deve-se considerar, porém, se tal correção é viável, se há esperança de emenda, ou se, talvez, seja necessário recorrer a um superior. Em qualquer caso, como nos adverte Santa Catarina de Sena, quando o mal é evidente, o caminho mais perfeito é ter compaixão do culpado e assumir, ao menos em parte, sua falta diante de Deus. Assim fez nosso Senhor, que carregou sobre si todos os nossos pecados na cruz. Devemos reprimir, portanto, juízos temerários, acostumando-nos a olhar para o próximo à luz da fé, descobrindo nele a vida da graça e a imagem de Deus que traz em si. Mas não basta olhar para o próximo com benevolência, devemos amá-lo efetivamente. De que maneira? Suportando seus defeitos, retribuindo o bem pelo mal, rejeitando a inveja e pedindo a união dos corações. Suportaremos mais facilmente os defeitos do próximo se considerarmos que aquilo que nos incomoda nele nem sempre é uma falta grave diante de Deus, mas sim fragilidades do temperamento, nervosismo ou apatia, certa mesquinhez de julgamento, falta de tato e de oportunidade, entre outros defeitos semelhantes. Mas ainda que se trate de algo grave, não devemos nos irritar com o mal que Deus permite, nem deixar que nosso zelo se transforme em amargura e dureza. E se por vezes nos queixamos dos outros, estejamos atentos para não nos iludirmos, achando que fizemos tudo o que devíamos. Caso contrário, cairíamos facilmente na atitude e até na oração do fariseu. Para suportar os defeitos do próximo, lembremo-nos de que Deus só permite os males em vista de um bem maior. Alguém já disse que é próprio de Deus tirar o bem do mal, enquanto nós só conseguimos fazer o bem por meio do próprio bem. O escândalo do mal, ao despertar um zelo amargo e indiscreto, já fez fracassar muitas tentativas de reforma. A verdade deve ser dita com bondade e moderação, e não com dureza e desejo de humilhar. Deve-se evitar também a indiscrição, que nos leva a falar sem real necessidade sobre os defeitos dos outros. Isso se torna maledicência e facilmente descamba para a calúnia. O Santo Evangelho nos ensina que não basta suportar os defeitos do próximo, mas devemos retribuir o mal com o bem, por meio da oração, dos bons exemplos e da ajuda mútua. Conta-se que uma das formas de conquistar a simpatia de Santa Teresa era lhe causar algum incômodo. Ela se esforçava para praticar o conselho de Nosso Senhor. Se alguém quiser levar a tua túnica, dá-lhe também o teu manto. E por quê? Porque é muito menos importante defender bens materiais do que ganhar a alma de um irmão para a eternidade. Orar pelo próximo, quando ele nos faz sofrer, é uma das formas mais eficazes de praticar a caridade, seguindo o exemplo de Nosso Senhor, que orou por seus algozes, e de São Estevão, que intercedeu por aqueles que o apedrejavam. Da mesma forma, devemos evitar a inveja, alegrando-nos santamente com os dons naturais e sobrenaturais que o Senhor concedeu aos outros e que não se encontram em nós. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 15-21. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de ser parte do corpo.
E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros no corpo, cada um deles segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Os membros têm cuidado uns dos outros. Se um sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e sois membros uns dos outros. A mão se beneficia porque o olho enxerga. Assim também nós nos beneficiamos dos méritos dos outros. Devemos, portanto, alegrar-nos com os bens que os outros recebem, em vez de nos deixarmos levar pela inveja. Em particular, devemos exercitar a caridade tanto para com os que são inferiores, pois são mais fracos, quanto para com os que são superiores, pois carregam maiores responsabilidades. Não devemos destacar seus defeitos, mas ao contrário, devemos considerar que talvez fizéssemos pior se estivéssemos em seu lugar. Mais ainda, devemos ajudá-los da forma mais discreta possível e, se possível, sem que percebam. Devemos, enfim, orar para que a união dos espíritos e dos corações se torne uma realidade. Nosso Senhor, ao orar por seus discípulos, disse: Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 22. Nos primórdios da Igreja, os Atos dos Apóstolos relatam: toda a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprio o que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. À medida que a Igreja se expandiu pelo mundo, não foi possível manter entre seus membros tamanha intimidade. No entanto, as comunidades religiosas e as fraternidades cristãs devem ser uma imagem viva dessa união de corações que caracterizou a Igreja nascente. Onde as ações externas e as orações são realizadas em comum, é necessário que essa união esteja presente. Do contrário, tais atos e preces seriam uma mentira diante de Deus, dos homens e de nós mesmos. Essa união dos corações dá um grande brilho à Igreja, manifestando o sinal de sua santidade, que se funda na unidade da fé, do culto, da hierarquia, da esperança e da caridade. A caridade radiante que une os diversos membros do corpo místico do Salvador, apesar das diferenças de idade, nação, temperamento e caráter, é uma prova evidente de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos unir e vivificar. Como ele mesmo disse em sua oração sacerdotal: Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como a mim me amaste. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 22, o zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas. Nosso Senhor proclama no Evangelho: Eu vim lançar fogo sobre a terra e o que desejo senão que ele se acenda? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 9. Para demonstrar em que deve consistir normalmente a caridade na via iluminativa dos que progridem na vida espiritual, falaremos sobre o zelo que todos os cristãos, especialmente sacerdotes e religiosos, devem ter pela glória de Deus e pela salvação das almas. Se este zelo falta ou não atinge o nível que deveria, percebe-se ainda mais claramente como deveria ser nosso amor a Deus e às almas, bem como nosso conhecimento das coisas divinas. Aqueles que têm a missão de nutrir espiritualmente os outros precisam de um alimento especialmente substancioso, que podem encontrar diariamente na íntima participação no sacrifício da missa, na comunhão e na oração. Já vimos que o amor ao próximo não é senão a extensão ou irradiação do amor que devemos ter a Deus. Trata-se do mesmo e único amor sobrenatural, essencialmente divino, assim como a graça. Esse amor, na alma cristã fervorosa, deve tornar-se tão ardente que mereça o nome de zelo. Especialmente em uma alma consagrada a Deus, o zelo por sua glória e pela salvação eterna das almas é um dever. Trata-se, em essência, de um único e mesmo fogo, que jamais deve se extinguir, mesmo em meio às provações e aridezes espirituais.
assim como o coração de um bom soldado arde de amor pela pátria nas horas mais difíceis. O zelo é o ardor do amor, mas de um amor espiritual proveniente da vontade. Por vezes, quanto menos se sente, mais generoso e meritório ele se torna. Motivos do zelo. O primeiro motivo é que Deus merece ser amado acima de todas as coisas. Esse não é apenas um conselho, mas o supremo mandamento, que não tem limites e nos obriga a crescer continuamente na caridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua mente. Esse mandamento supremo já havia sido formulado no Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É bem conhecido o zelo com que os profetas buscaram cumprir esse preceito, pois sua missão era recordar ao povo de Deus os seus deveres. O salmista expressa esse fervor ao dizer ao Senhor: o zelo por tua casa me consome, e os ultrajes dos que te insultam caem sobre mim. 10. E ainda, o zelo me devora, porque meus adversários esquecem tuas palavras. Sou pobre e miserável, mas não esqueço teus mandamentos. Elias no Monte Horebe e o zelo pela lei de Deus. Quando Elias chegou ao Monte Horebe, o Senhor lhe perguntou o que fazia ali. Ele respondeu: ardo de zelo por ti, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e agora procuram tirar minha vida. Por Livro dos Reis, capítulo 19. Então, o Senhor lhe anunciou que passaria diante dele. Depois de um vento forte e impetuoso, de um terremoto e de relâmpagos, veio uma brisa suave e delicada, símbolo da doçura divina. Em seguida, o Senhor deu suas ordens ao profeta e revelou que Eliseu seria seu sucessor. No primeiro livro dos Macabeus, também se lê que o sacerdote Matatias, ao iniciar a Guerra Santa, proclamou: Fineias, nosso pai, por ter ardido de zelo pela glória do Senhor, recebeu a recompensa de um sacerdócio eterno. Elias, por seu zelo abrasador pela lei, foi levado ao céu. Daniel, por sua sinceridade, foi libertado da boca dos leões. Sede, pois, constantes, meus filhos, e lutai com vigor pela defesa da lei, pois é ela que vos cobrirá de glória. No livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos 54 e 64, a 100 segundos. Esse mesmo zelo levou Jesus a expulsar os vendedores do templo, derrubando suas mesas e dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em um covil de ladrões. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 13. O zelo dos apóstolos e o exemplo de Cristo. Esse zelo consumia o coração dos apóstolos e os conduziu ao martírio. Um zelo que sempre viveu na igreja, presente nos mártires e nas almas consagradas ao serviço de Deus até a imolação. O primeiro motivo do zelo é que Deus merece ser amado sobre todas as coisas, sem medida. O segundo motivo é que devemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. A virtude dominante do Salvador é o zelo, o ardor da caridade. Eu vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 49, segundos. Bálsamo escreve São Paulo: ao entrar no mundo, Cristo disse: tu não quiseste sacrifícios nem oferendas, mas me preparaste um corpo. Eis que venho, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Nosso Senhor se imolou ao longo de toda a sua vida. Aos 12 anos já anunciava que viera para cuidar das coisas de seu Pai. Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai? Evangelho segundo Lucas, versículo 49. Cada instante de sua vida, oculta foi uma oferta. Ensinando-nos que as obras de Deus devem ser preparadas com humildade e abnegação. Desde o início de sua vida pública, viu a indiferença dos judeus de Nazaré, que o chamavam de filho do carpinteiro, e o ódio dos fariseus, que cresceria até pedirem sua morte na cruz. O Verbo de Deus veio ao meio dos seus para salvá-los, mas muitos não quiseram recebê-lo, não quiseram ser salvos. O principal obstáculo veio justamente de onde menos se esperava, dos sacerdotes da antiga aliança, prelúdio da nova lei. A dor que isso causou ao Senhor foi tão grande quanto seu amor pelas almas.
uma dor de caridade ardente e transbordante que deseja se doar, mas encontra apenas indiferença, inércia e incompreensão, má vontade e cruel oposição. Essa ardente sede da glória de Deus e da salvação das almas foi a maior causa do sofrimento de Nosso Senhor ao ver os pecados dos homens, e foi também a fonte das dores de Maria ao pé da cruz. Este ardente anseio pela salvação das almas acompanhou Jesus durante toda a sua vida. Ele carregou continuamente essa cruz do desejo e, com grande ânsia, aspirou incessantemente a cumprir sua missão redentora, entregando-se por nós na cruz. Por isso disse na ceia, na véspera de sua morte: com grande desejo tenho desejado comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 15. E logo em seguida, ao instituir a Eucaristia, declarou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança selada com o meu sangue, que será derramado por vós. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. Jesus desejou ardentemente cumprir sua missão por meio do perfeito e total sacrifício de si mesmo, oferecendo-se inteiramente em amor. Os sofrimentos que acompanhavam esse seio cessaram com sua morte na cruz, mas esse desejo e essa sede de nossa salvação permanecem eternamente. Como ensina a Escritura, Cristo, que está sempre vivo, não cessa de interceder por nós. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Essa intercessão se realiza de modo especial no sacrifício da Santa Missa, que perpetua sacramentalmente o sacrifício do Calvário. Nosso Senhor continua presente na Eucaristia, chamando as almas e oferecendo-se a elas, sem excluir sequer os pecadores condenados que sobem os degraus do patíbulo. Essa fome e sede pela salvação dos pecadores nunca se separaram da alma santíssima de Cristo. Foi esse mesmo ardor que levou Santa Catarina de Sena a escrever a um de seus filhos espirituais: eu desejaria ver em ti uma fome tão intensa pela salvação das almas, que pudesses morrer com Cristo Jesus. Morrer, ao menos, para o mundo e para ti mesmo. O terceiro motivo do nosso zelo encontra-se precisamente no valor das almas imortais resgatadas pelo sangue de Jesus. Cada alma vale mais do que todo o universo, e todas são chamadas a participar dos frutos da redenção e da vida eterna. Recordemos o ardor dos apóstolos, que se alegravam por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos podiam dizer aos fiéis, como disse São Paulo: de bom grado me gastarei e me deixarei consumir totalmente por vossas almas, ainda que amando-vos mais seja menos amado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. E também, trabalhamos, labutamos com nossas próprias mãos, sendo insultados, abençoamos, perseguidos, suportamos com paciência, caluniados, exortamos com doçura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Esse zelo os levou até o martírio. Durante 3 séculos, a mesma sorte coube a incontáveis bispos, sacerdotes e fiéis de todas as idades e condições. E de fato, se há pessoas dispostas a dar a vida por sua pátria terrena, quanto mais devemos nós amar a Santa Igreja, que nos conduz à pátria celestial, onde todos os justos e todas as nações viverão como irmãos. O quarto motivo do nosso zelo é o ardente desejo de combater as forças inimigas da fé. Os inimigos da verdade trabalham sem cessar e com toda a energia para espalhar o erro e afastar as almas de Deus. Santa Catarina de Sena, ao escrever para um de seus filhos espirituais, expressou essa realidade com palavras cheias de ardor. Eu desejaria ver em ti uma fome tão intensa pela salvação das almas, que pudesses morrer com Cristo Jesus, morrer ao menos para o mundo e para ti mesmo. Diante dessa luta espiritual, é necessário que nosso zelo arda ainda mais, porque o próprio Senhor está sempre vivo para interceder por nós. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, e na Santa Missa, renova o sacrifício do Calvário para a salvação das almas. São Paulo e os apóstolos experimentaram esse mesmo zelo e se entregaram totalmente à obra de Deus, a ponto de poderem dizer aos fiéis: até de bom grado eu me desgastarei e me deixarei gastar inteiramente em favor das vossas almas, ainda que amando-vos mais, seja menos amado.
Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Notas explicativas. 1. Juízo temerário. O texto destaca a advertência de Jesus sobre não julgar os outros precipitadamente. A prática do julgamento temerário envolve tirar conclusões sobre a vida e as intenções alheias sem conhecimento pleno da verdade. Isso está em conformidade com o ensinamento de Cristo em Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. 2. Correção fraterna. A exortação à correção fraterna vem do Evangelho. Mateus 18, 15, 17, onde Jesus ensina que se um irmão peca, deve-se primeiro corrigir em particular, depois com uma ou duas testemunhas e, por último, com a comunidade. O objetivo não é expor o erro com orgulho, mas buscar a conversão do outro com humildade e caridade. Santo Agostinho reforça essa ideia ao afirmar que a verdadeira correção deve vir do amor e não da indignação. 3. Ensinamento de Santa Catarina de Sena. A citação da santa refere-se à prática da compaixão pelos pecadores. Santa Catarina de Sena, 7,380, doutora da Igreja, viveu uma espiritualidade mística profunda e enfatizou a importância da misericórdia. Inspirada no exemplo de Cristo, que carregou os pecados da humanidade, ela exortava os fiéis a intercederem pelos pecadores em vez de condená-los. 4. Aceitação das imperfeições do próximo. O texto convida a tolerância e a paciência com as fraquezas dos outros, lembrando que até os defeitos alheios podem ser permitidos por Deus para nosso aprendizado e crescimento espiritual. São Francisco de Sales, doutor da Igreja, ensinava que devemos tratar os outros com doçura, pois a caridade deve ser sempre paciente e perseverante. 5. Zelo amargo e indiscreto. O texto faz uma advertência contra um zelo que pode ser destrutivo quando se torna amargo e impaciente. Muitos movimentos reformistas na história da Igreja fracassaram por priorizar a correção rígida sem a caridade. São João da Cruz alertava que o amor sem humildade pode se tornar uma forma de orgulho espiritual, levando a julgamentos precipitados e à falta de verdadeira compaixão. Citação de Santa Teresa de Ávila. A referência à simpatia de Santa Teresa de Jesus, 15,582, mostra sua grande caridade. A citação sugere que a compaixão diante dos defeitos alheios pode ser um meio de crescimento espiritual. Ela acreditava que suportar as falhas do próximo com paciência e amor era um reflexo da própria misericórdia de Deus para com os pecadores. 7. A unidade dos corações e da Igreja. O texto destaca a importância da unidade entre os cristãos, citando as palavras de Jesus em João 17:22, onde ele pede ao Pai que seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. A unidade da Igreja, composta por diversos membros com diferentes funções, é um reflexo da própria unidade divina. Esse princípio é enfatizado por São Paulo em 1 Coríntios 12, 27, onde descreve a Igreja como o corpo de Cristo, no qual cada membro tem seu papel único e insubstituível. 8. O zelo pela glória de Deus e a salvação das almas. No caminho da santidade, especialmente na via iluminativa, o zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas deve ser ardente. O zelo santo é um reflexo do amor a Deus, mas deve ser sempre acompanhado de prudência e caridade. Sem essas virtudes, ele pode se tornar uma forma disfarçada de orgulho ou dureza de coração. Santa Teresinha do Menino Jesus ensina que o verdadeiro zelo brota da caridade e da oração, e não de uma impaciência em querer corrigir os outros. O próprio Cristo nos deu o maior exemplo de zelo quando intercedeu por seus algozes na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 20. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos,
Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.